Neste módulo, vamos nos aprofundar no controle de acesso baseado em identidade. Conforme os sistemas se expandem, controlar o acesso se torna um desafio cada vez mais complicado. Exploraremos modelos que superam as simples listas de controle de acesso, oferecendo formas mais escaláveis e flexíveis de gerenciar permissões. Este capítulo se concentrará em estratégias para agrupar usuários, implementar controles baseados em funções e adotar políticas fundamentadas em atributos para efetuar decisões de acesso de maneira dinâmica. Essas abordagens são fundamentais para enfrentar os desafios de escalabilidade e complexidade que surgem com o crescimento dos sistemas. Nesta sessão, abordamos os desafios enfrentados por sistemas em crescimento, como manter, no que diz respeito ao controle de acesso. À medida que esses sistemas se expandem, gerenciar listas de controle de acesso, ou ACLs, torna-se uma tarefa monumental e, muitas vezes, incontrolável. Com milhões de usuários e objetos, os desenvolvedores se deparam com a hercúlea tarefa de lidar com bilhões de entradas de ACL, cada uma especificando permissões individuais. A escalabilidade é um problema crítico. ACLs não são eficientes quando aplicadas a milhões de usuários e objetos, tornando-se praticamente inviáveis. Além disso, o gerenciamento centralizado do controle de acesso obrigatório apresenta seus próprios desafios. É difícil manter a consistência e a segurança em sistemas de grande porte, onde as mudanças são constantes e complexas. Outro ponto preocupante é a escalada de privilégios. Com o tempo, os usuários podem acumular permissões desnecessárias, violando o princípio do menor privilégio, que visa conceder apenas as permissões absolutamente necessárias para a execução das tarefas. Essa acumulação pode resultar em brechas de segurança significativas, tornando o sistema vulnerável a abusos ou acessos não autorizados. Esses desafios destacam a necessidade de reavaliar os modelos de controle de acesso e explorar alternativas mais dinâmicas e escaláveis que melhor atendam aos requisitos de sistemas em constante crescimento e evolução. Nesta parte do curso, vamos entender o controle de acesso baseado em identidade, ou IBAC. Este modelo foca em permitir ou negar ações com base na identidade do usuário. Quando uma API é acessada, o primeiro passo crucial é a autenticação do usuário. Isso garante que a identidade alegada seja verificada. Após a autenticação, ocorre a verificação de autorização, que determina se o usuário autenticado tem permissão para realizar a ação desejada. Desta forma, as permissões são diretamente vinculadas às identidades dos usuários, oferecendo um controle mais granulado e direto sobre o que cada usuário pode ou não fazer dentro do sistema. Nesta etapa, vamos explorar a apresentação dos grupos de usuários, que é uma abordagem eficaz para simplificar o gerenciamento de permissões. Inicialmente, começamos com contas de usuários individuais separadas. A seguir, formamos grupos reunindo usuários relacionados em grupos lógicos. Isso elimina a necessidade de atribuir permissões individualmente a cada usuário, permitindo que sejam atribuídas a todo um grupo, facilitando a gestão. Essa configuração cria uma relação flexível de muitos para muitos. Um grupo pode ter muitos membros, e um usuário pode fazer parte de vários grupos, aumentando a dinâmica e a versatilidade no controle de acesso. Agora vamos explorar como as estruturas de grupo hierárquicas podem ser usadas para organizar os usuários de forma mais eficaz. Os grupos podem ser definidos não apenas como coleções de usuários, mas também de outros grupos, criando assim uma estrutura hierárquica. Imagine definir dois grupos principais como funcionários e clientes. Dentro do grupo de funcionários, você pode criar um subgrupo para gerentes de projeto, tornando uma parte do grupo maior. Esse tipo de estrutura em árvore permite gerenciar permissões de maneira mais organizada ao alinhar subgrupos dentro de categorias mais amplas. Isso proporciona um nível adicional de flexibilidade no controle de acesso e facilita a administração quando se lida com grandes organizações, onde diferentes hierarquias e níveis de acesso são necessários. Grupos de usuários oferecem benefícios significativos no gerenciamento de permissões dentro de uma organização. Ao atribuir permissões diretamente a grupos em vez de a indivíduos, você garante que todos os membros desse grupo tenham um acesso uniforme, simplificando a administração. Isso é especialmente útil quando um novo funcionário é contratado. Ao invés de configurar permissões para cada função individualmente, basta adicioná-los aos grupos relevantes. Essa prática também torna fácil lidar com mudanças nas funções dos funcionários. Um simples movimento entre grupos pode ajustar as permissões de acesso conforme as responsabilidades se alteram. Esses aspectos tornam os grupos de usuários uma ferramenta poderosa para garantir eficiência e segurança no gerenciamento de acessos. No slide atual, estamos explorando o uso de grupos no contexto do sistema de arquivos Unix.
Esse sistema é um exemplo clássico de como grupos podem ser utilizados para simplificar e compactar permissões para arquivos e diretórios. Ele utiliza 3 tipos de permissões: para o proprietário do arquivo, para o grupo do proprietário e para todos os outros usuários. Essa abordagem permite que o proprietário do arquivo atribua permissões a um grupo específico, ao invés de configurar permissões de forma individual para cada usuário. Isso ajuda a reduzir significativamente a quantidade de dados de permissão armazenados por arquivo, tornando o gerenciamento mais eficiente. No entanto, é importante notar que, se um grupo adequado não existir, o proprietário pode acabar concedendo permissões de forma mais ampla do que o necessário, o que pode ser uma desvantagem em termos de segurança. As permissões típicas incluem leitura para o proprietário e grupo e execução para todos, mas é importante ajustar conforme as necessidades específicas de segurança e acesso. Para implementar grupos na API Nater, o primeiro passo é criar uma nova tabela no banco de dados que represente a associação de usuários a grupos. Quando um usuário se autentica, é essencial buscar suas associações a grupos e adicioná-las como parte da solicitação. Isso garante que todas as permissões adequadas sejam consideradas. Além disso, é possível modificar a tabela de permissões existente para aceitar tanto IDs de usuário quanto de grupo, ou então criar tabelas separadas para permissões de usuário e de grupo, combinando-as através de uma exibição unificada. Dessa forma, o banco de dados incluirá um esquema que adiciona a tabela Group Members, vinculando diretamente os usuários aos grupos. Durante a autenticação, os grupos relacionados ao usuário são procurados e incorporados à solicitação. Em relação às permissões, o esquema deve ser ajustado para suportar decisões baseadas nos grupos, refletindo a estrutura de permissões adequada para os diferentes tipos de acesso. Nesta etapa do processo, focamos na verificação das permissões dos usuários através dos grupos aos quais pertencem. Para efetuar esta verificação, é necessário considerar tanto as permissões individuais do usuário quanto as permissões dos grupos associados. Para isso, podemos utilizar uma única consulta de banco de dados, garantindo segurança através do uso de marcadores de posição, que protegem contra vulnerabilidades de injeção SQL. A autenticação do usuário é o primeiro passo. Precisamos confirmar a identidade do usuário e identificar seus grupos associados. Com essas informações em mente, o próximo passo é criar uma consulta SQL estruturada que busca verificar as permissões do usuário e também dos grupos. Essas permissões são cruciais para avaliar se o acesso deve ser concedido ou negado. Finalmente, a execução da consulta é realizada para tomar uma decisão informada sobre o acesso. Os resultados da consulta são avaliados minuciosamente para garantir que as regras de permissão sejam seguidas à risca, protegendo os dados e mantendo a integridade do sistema. Neste slide, vamos explorar como o DAP pode ser utilizado para gerenciar grupos de usuários em grandes organizações. O DAP, o Linked Directory Access Protocol, integra suporte para 2 tipos principais de grupos: grupos estáticos e grupos dinâmicos. Os grupos estáticos são aqueles em que os membros são listados explicitamente. Isso significa que cada membro é adicionado manualmente ao grupo. Esse tipo de grupo é útil quando a composição do grupo é relativamente estável e raramente muda. Por outro lado, os grupos dinâmicos definem sua associação através de consultas de pesquisa DAP. Isso significa que os membros do grupo podem mudar automaticamente com base em critérios específicos definidos na consulta, tornando esse tipo de grupo ideal para situações onde a associação deve ser atualizada frequentemente com base em parâmetros dinâmicos. Além disso, alguns servidores DAP oferecem suporte a grupos estáticos virtuais. Eles se comportam como grupos estáticos, mas realmente consultam grupos dinâmicos para determinar os membros, oferecendo flexibilidade adicional. Entender esses diferentes tipos de grupos ajuda a implementar um sistema de gerenciamento de permissões mais eficiente e seguro, especialmente em grandes organizações onde o gerenciamento manual de grupos pode ser inviável. Para trabalhar com grupos DAP, primeiro é necessário estabelecer uma conexão com o diretório DAP utilizando permissões adequadas. Essa conexão é essencial para realizar pesquisas sobre os grupos dos quais um usuário faz parte. Depois de conectado, você deve construir uma consulta DAP parametrizada, evitando assim possíveis vulnerabilidades de injeção DAP. Ao executar essa pesquisa, você determina quais grupos estáticos incluem o usuário específico como membro. Vale a pena mencionar que alguns servidores de diretório oferecem atributos virtuais nas entradas de usuários, que listam todas as suas associações a grupos, o que pode tornar o processo de consulta mais eficiente. O processo envolve conectar-se ao DAP, construir a consulta e, por fim, executar a pesquisa para processar os resultados.
Os grupos de usuários, apesar de sua utilidade em simplificar o gerenciamento de um grande número de usuários, apresentam algumas limitações. Primeiramente, há a questão das permissões misturadas. Às vezes, permissões individuais ainda precisam ser aplicadas junto com as de grupo, o que torna as verificações de acesso mais complicadas. Em seguida, temos o problema dos grupos desalinhados. Quando os grupos são gerenciados centralmente, eles podem não corresponder perfeitamente às necessidades específicas da API, o que pode causar dificuldades no alinhamento das permissões. Por último, a complexidade nas permissões ainda persiste. Mesmo com os grupos, pode haver uma quantidade significativa de permissões granulares que precisam ser gerenciadas. Isso pode dificultar bastante a revisão e o controle das mesmas. É importante estar ciente destas limitações ao gerenciar grupos de usuários, para garantir que as necessidades de acesso e segurança sejam atendidas de forma eficaz. O controle de acesso baseado em funções, o RBAC, é uma abordagem que veio para solucionar algumas das limitações encontradas em sistemas de gestão de permissões que dependem exclusivamente de grupos. Ao introduzir um sistema de funções, o RBAC cria uma camada intermediária entre os usuários e as permissões. Dessa maneira, em vez de atribuir permissões diretamente a usuários ou grupos, elas são associadas a funções específicas. Posteriormente, essas funções são atribuídas aos usuários individuais. Esse método traz simplificação ao gerenciamento de permissões, uma vez que atribuir a um usuário uma função previamente definida, como moderador, é uma tarefa muito mais prática e menos propensa a erros do que determinar cada permissão individual que o moderador deveria ter. Assim, o RBAC não apenas facilita o processo de gerenciamento, mas também promove uma maior organização e clareza, especialmente em ambientes que necessitam de um controle de acesso mais rigoroso e específico. Visualizamos aqui a relação entre usuários, funções e permissões, onde usuários são contas individuais, funções representam coleções de permissões e as permissões são os direitos de acesso a recursos concretos. Esse design estruturado do RBAC facilita o controle eficaz e escalável do acesso dentro de organizações, ao mesmo tempo em que mantém a flexibilidade necessária para se adaptar a diferentes necessidades organizacionais e de segurança. O controle de acesso baseado em funções RBAC traz vantagens significativas quando comparado aos sistemas tradicionais baseados em grupos. Uma dessas vantagens é a organização de permissões. Em vez de gerenciar permissões individualmente para cada usuário ou grupo, o RBAC utiliza papéis que agrupam permissões relacionadas de forma lógica, facilitando o gerenciamento e a estruturação eficiente do acesso. Além disso, o RBAC é altamente adaptável, permitindo que os papéis sejam personalizados para atender às necessidades específicas de cada aplicação. Isso é crucial, principalmente em ambientes onde cada API ou sistema pode ter requisitos distintos de acesso. Outro benefício significativo é a simplificação das revisões de acesso. Auditar quem tem qual tipo de acesso se torna uma tarefa mais direta, visto que os papéis estruturam as permissões de maneira clara e definida, facilitando o processo de auditoria. Por fim, a separação de deveres é aprimorada no modelo RBAC. A definição de papel é separada da atribuição ao usuário, permitindo uma melhor separação de funções dentro do gerenciamento de acesso. Isso fortalece a segurança e garante que as funções de definição e administração de acessos não sejam geridas pela mesma entidade, promovendo mais controle e menor risco de fraude ou erro humano. Continuando com os aspectos dinâmicos do RBAC, alguns sistemas implementam elementos que permitem uma flexibilidade adicional no controle de acesso. Por exemplo, em um ambiente militar, pode existir um papel denominado oficial de plantão, que confere privilégios apenas durante o turno de trabalho. Assim que o turno termina, o papel é passado para o próximo oficial da lista. Outra característica dinâmica em alguns sistemas RBAC é a habilidade de os usuários escolherem quais papéis dos muitos atribuídos a eles gostariam de ativar em uma sessão específica. Isso é similar aos tokens com escopo no alto e suporta o princípio de menor privilégio, permitindo que os usuários executem suas tarefas apenas com os privilégios necessários naquele momento. Esses aspectos dinâmicos do RBAC flexibilizam a atribuição de papéis, oferecendo ao usuário múltiplos papéis potenciais. No início da sessão, o usuário ativa apenas os papéis específicos necessários para aquela sessão e as decisões de acesso são determinadas exclusivamente com base nos papéis selecionados. Isso não apenas agrega segurança, mas também aprimora a gestão eficiente dos recursos e das permissões na aplicação. Nesta etapa do curso, estamos focando na implementação de controle de acesso baseado em papéis RBAC através do mapeamento de papéis e permissões.
Existem dois métodos principais para realizar esse mapeamento em uma API. A primeira abordagem consiste em eliminar permissões explícitas e, em vez disso, adicionar anotações às operações da API indicando quais papéis estão autorizados a executá-las. Esta técnica é utilizada, por exemplo, no JavaE com a anotação @rollesAlloway, que, ao ser aplicada a um método, especifica que apenas usuários com determinados papéis podem invocá-lo. A segunda abordagem envolve manter permissões explícitas e definir um mapeamento detalhado entre papéis e essas permissões. Assim, você pode ter uma definição mais granular e flexível, permitindo ver claramente a quais permissões específicas um papel tem acesso. Isso pode ser representado através de uma tabela onde cada papel está associado a um conjunto de operações permitidas, como ler, escrever e excluir. Essa abordagem facilita a comparação e o ajuste fino dos privilégios concedidos a cada papel no sistema. Para implementar o controle de acesso baseado em papéis RBAC na API Nater, o primeiro passo é definir claramente os papéis e as permissões associadas a cada um. Isso é feito em uma tabela de banco de dados. Por exemplo, um papel de dono poderia ter permissões de leitura, escrita e exclusão, enquanto um moderador teria leitura e exclusão. Posteriormente, é necessário criar uma segunda tabela que mapeie os usuários para esses papéis dentro de cada espaço social. Este processo é essencial para substituir as antigas atribuições de permissão direta, oferecendo uma abordagem mais organizada e eficaz. Após definir as estruturas de dados, a lógica de controle de acesso da API deve ser ajustada. É fundamental que, ao se tomar decisões de controle de acesso, a API verifique primeiro o papel do usuário e, em seguida, as permissões associadas a esse papel. Isso garantirá que apenas as operações permitidas sejam realizadas pelos usuários conforme seu papel. Dessa forma, a API Nater poderá gerenciar o acesso de maneira segura e escalável. Para determinar o papel e as permissões de um usuário na API Nater, começamos unindo as tabelas de papéis de usuários e permissões de papel em uma única consulta de banco de dados. Essa abordagem facilita verificar qual papel um usuário possui em relação a um recurso específico. Para otimizar o desempenho, recomendamos executar essa junção como um filtro separado antes de realizar as verificações de permissão. Armazenar os resultados como atributos de solicitação permite que você utilize a lógica de permissão já existente ao implementar o RBAC. O processo envolve 4 etapas principais. Primeiro, autenticamos o usuário para verificar sua identidade. Em seguida, realizamos a consulta de papel, determinando o papel do usuário no recurso solicitado. Após isso, fazemos a recuperação de permissão, buscando as permissões associadas ao papel identificado. Finalmente, tomamos a decisão de acesso, verificando se as permissões do papel permitem a ação que o usuário deseja executar. Este fluxo assegura um controle de acesso robusto e preciso. Os papéis dinâmicos no RBAC oferecem uma abordagem mais flexível em comparação com papéis estáticos tradicionais. Com essa flexibilidade, um sistema RBAC pode adaptar-se a cenários onde as permissões de um usuário variam com base em condições específicas, como tempo ou contexto. Por exemplo, um funcionário poderia ter permissões especiais apenas durante o seu turno de trabalho, um conceito que chamamos de papéis baseados em tempo. Além do tempo, o contexto da atividade do usuário também pode influenciar a atribuição de papéis, o que chamamos de dependentes do contexto. Aqui, as ações permitidas para um usuário podem mudar de acordo com o que ele está fazendo no sistema naquele momento. Para implementar papéis dinâmicos, podemos utilizar consultas de banco de dados que consideram múltiplos fatores ou sistemas avançados baseados em regras. Neste caso, a atribuição baseada em regras envolve o uso de lógica complexa para definir quais papéis são aplicáveis em um dado momento ou situação. É importante notar que, apesar das vantagens dos papéis dinâmicos em termos de flexibilidade, não existe um padrão universalmente aceito para sua implementação. Em muitos casos, quando se requer uma flexibilidade elevada, o RBAC dinâmico tem dado lugar ao controle de acesso baseado em atributos ABAC, que oferece ainda mais granularidade no controle de acesso. Nesta parte do curso discutimos as restrições no RBAC. Alguns sistemas utilizam restrições para a atribuição de funções a fim de aumentar a segurança. Um exemplo notável são as funções mutuamente exclusivas. Nesse contexto, um usuário não pode exercitar simultaneamente duas funções que gerariam um conflito de interesses, como um administrador que também gerencia auditoria de logs em um sistema sensível. Isso sustenta a separação de deveres, garantindo que as responsabilidades sejam distribuídas de maneira que riscos potenciais sejam minimizados. Além disso, a aplicação do princípio do mínimo privilégio é crucial aqui, limitando o acesso às informações apenas ao que é essencial para o desempenho de funções.
Essas restrições fortalecem as políticas de controle de acesso, essencial para manter a segurança e a integridade dentro das organizações, mesmo quando papéis são atribuídos de forma flexível. O controle de acesso baseado em atributos, ou ABAC, oferece uma solução para casos em que as políticas de controle de acesso não são facilmente realizadas com atribuições de função, como no ABAC. A ABAC realiza decisões de acesso de maneira dinâmica e baseia-se nos atributos do sujeito, recurso, ação e ambiente. Isso assegura que as políticas sejam não apenas mais granulares, mas também adaptáveis ao contexto específico em que o acesso está sendo solicitado. Os atributos são fundamentais aqui, para o sujeito, como usuário, para o recurso, o que está sendo acessado, para a ação desejada, e o ambiente, que engloba o contexto em torno do pedido de acesso. A avaliação das políticas se dá aplicando regras diretamente a esses atributos. Como resultado, uma decisão de acesso é tomada, permitindo ou negando o acesso com base na configuração específica dos atributos envolvidos. Essa metodologia propicia um controle aprofundado e contextualizado, permitindo que as organizações ajustem de forma precisa quem tem acesso ao que, quando e em quais circunstâncias. As categorias de atributos do ABAC são fundamentais para a tomada de decisões de acesso, permitindo flexibilidade e sensibilidade ao contexto. Primeiramente, temos os atributos de sujeito, que descrevem o usuário, sua identidade, grupos aos quais pertence e funções desempenhadas. Em seguida, os atributos de recurso estão relacionados ao objeto que está sendo acessado, como o RI ou classificação de segurança do recurso. Os atributos de ação definem a operação que se está tentando realizar, por exemplo, o método HTTP específico. Por fim, os atributos de ambiente capturam o contexto em que a tentativa de acesso ocorre, como hora, data e localização do usuário. Essa diversidade de atributos permite elaborar políticas de acesso que respondem de forma precisa às complexidades do ambiente operacional. Nesta etapa, vamos explorar como implementar decisões ABAC. Embora possamos incorporar essas decisões diretamente no código, é frequentemente preferível expressar políticas por meio de uma linguagem específica de domínio ou um mecanismo de regras para manter as políticas claras e fáceis de entender. O exemplo de implementação que vamos considerar utiliza o DROS, um mecanismo de regras de negócios. O DROS permite que criemos regras de controle de acesso de maneira conveniente e as avalie com base nos atributos fornecidos. O processo de implementação inclui 4 etapas principais. Primeiro, coletamos os atributos relevantes para a solicitação. Em seguida, recuperamos as regras de política da configuração. Aplicamos então essas regras aos atributos usando o DROS e, finalmente, determinamos a permissão ou negação de acesso com base nos resultados da avaliação das regras. Essa abordagem garante que as políticas de controle de acesso permaneçam legíveis e fáceis de manter ao longo do tempo. Conforme as políticas ABAC se tornam mais complexas, surgiram componentes especializados para facilitar sua aplicação. Esses componentes geralmente aparecem como agentes de políticas, que integram-se a servidores de aplicativos ou proxies reversos já existentes, permitindo a aplicação das regras de maneira eficiente. Além disso, gateways de API autônomos podem desempenhar um papel crucial ao interceptar solicitações na camada HTTP, garantindo que as políticas sejam aplicadas adequadamente antes que a solicitação seja processada. Um exemplo notável é o OpenPolicy Agent OPA, que utiliza um DSL personalizado para implementar um mecanismo de política eficaz e flexível, integrando-se com diversos componentes de infraestrutura. Assim, podemos categorizar essas ferramentas como agentes de políticas que oferecem integração com servidores existentes e gateways de API que proporcionam uma aplicação de políticas mais autônoma. O objetivo principal desses mecanismos de política é oferecer uma tomada de decisão especializada, assegurando que as regras de controle de acesso sejam aplicadas de forma consistente e segura. Na execução de políticas distribuídas com Chakmo, uma alternativa interessante é centralizar as definições de políticas em um servidor separado que utiliza uma API REST. Essa abordagem simplifica a revisão e assegura que a aplicação das regras seja consistente em toda a organização. Isso é particularmente importante quando consideramos sistemas ABAC distribuídos e a necessidade de uma gestão eficiente das políticas. Chakmo continua a ser um modelo influente, apesar do declínio no uso do formato XML, devido à sua linguagem de políticas extensível e uma arquitetura de referência robusta, promovendo uma estratégia eficaz para a definição centralizada de políticas. A implementação dessas políticas pode ser compartilhada por meio de uma API, garantindo que os agentes distribuídos possam aplicar essas regras de maneira centralizada.
A arquitetura de referência SHACM é composta por 4 componentes fundamentais que permitem sua implementação eficaz em um ambiente distribuído. Primeiro, temos o PT, ou Policy Enforcement Point. Ele é responsável por interceptar as solicitações de acesso e aplicar as decisões resultantes das políticas definidas. O segundo componente, o PDP, ou Policy Decision Point, é encarregado de avaliar as políticas e tomar decisões de autorização ou negação com base nas regras estabelecidas. O terceiro componente é o PIP, ou Policy Information Point, que atua na recuperação dos valores de atributos necessários de várias fontes. Isso é essencial para informar o PDP durante o processo de decisão. Por último, o PAP, ou Policy Administration Point, fornece uma interface que permite a administração e gerência das políticas. Isso é crucial para manter a integridade e atualização das regras de acesso. Esses componentes, distribuídos por diferentes sistemas, fazem da arquitetura SHACM uma solução flexível e facilmente escalável para a implementação de um sistema de controle de acesso baseado em atributos ABAC. O ABAC, ou Controle de Acesso Baseado em Atributos, oferece várias vantagens em relação a modelos de controle de acesso tradicionais. Ele possibilita um controle granular, permitindo que decisões de acesso sejam baseadas em múltiplos fatores. Isso garante que o acesso seja concedido de forma precisa e específica para cada situação. A consciência do contexto é outra vantagem significativa do ABAC, pois leva em consideração fatores ambientais nas decisões de acesso. Isso permite que as organizações implementem políticas de segurança que se ajustem a diferentes circunstâncias e riscos. Além disso, a adaptação dinâmica é uma característica poderosa do ABAC. Ele é capaz de responder a condições variáveis em tempo real, garantindo que decisões de acesso não apenas sejam precisas, mas também oportunas e relevantes. Por fim, o ABAC oferece políticas flexíveis. Essa flexibilidade permite a expressão de regras e restrições complexas que refletem as diferentes necessidades e processos organizacionais, além da identidade ou funções dos usuários. Essa capacidade de capturar e implementar políticas detalhadas contribui para um controle de acesso mais seguro e preciso. No slide atual, abordamos os desafios associados ao uso do ABAC. Apesar de sua capacidade de oferecer um controle de acesso sofisticado e flexível, essa mesma flexibilidade pode se tornar uma desvantagem. A complexidade das regras em uso pode dificultar a compreensão e a gestão eficaz das políticas de acesso. Com alterações, por menores que sejam, há o risco de surgirem efeitos não intencionais significativos, o que demonstra a imprevisibilidade desse modelo. Outro desafio significativo está relacionado aos testes, já que é complicado verificar todos os cenários possíveis que as políticas podem enfrentar. Além disso, a performance pode sofrer impacto devido ao processamento complexo das regras de acesso, o que pode afetar os tempos de resposta das solicitações. Em comparação, o ABAC, por sua simplicidade, pode ser uma alternativa mais fácil de implementar e gerenciar em alguns contextos. Ao implementar o ABAC, é crucial aplicar as melhores práticas para garantir eficácia e eficiência. Primeiro, considere camadas sobre o ABAC para criar uma abordagem de defesa em profundidade, combinando o ABAC com outros controles para uma segurança robusta. Além disso, realizar testes automatizados permite verificar regularmente os efeitos das políticas, detectando eventuais mudanças no acesso que possam ocorrer. O controle de versão das políticas é uma prática essencial, pois possibilita rastrear e revisar alterações nas políticas, garantindo uma gestão mais precisa e informada. Por fim, um gerenciamento equilibrado é necessário, misturando o controle centralizado e local para adaptar-se às necessidades específicas da organização sem perder a eficiência. Monitorar o desempenho é fundamental para ajustar a avaliação de regras e otimizar os tempos de resposta. Essas práticas asseguram que o ABAC seja implementado de maneira eficaz e administrado com sucesso. Se você tiver alguma dúvida, agora é o momento ideal para perguntar. Estou aqui para esclarecer qualquer incerteza que você possa ter e garantir que todos estejamos alinhados. Abordar possíveis dúvidas ou preocupações logo no início pode ser muito benéfico, economizando tempo e evitando problemas no futuro. Sinta-se à vontade para levantar a mão ou enviar suas perguntas pelo chat. Estou aqui para ajudar.